Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, depois de um tempo, um hiato muito grande, né? Sentindo muita falta do pessoal, agradecendo aqui a presença de vocês. Daqui a pouco vão entrar mais pessoas e é uma honra muito grande ter a doutora Maria Cláudia vindo disponibilizar o seu precioso tempo aqui no canal, Campos de Ressonância, by Marli Ranal. Então, assim, um prazer muito grande estar aqui com você, Maria Cláudia, e que traz uma visão maravilhosa da antroposofia, né? Eu costumo dizer que é uma visão muito romântica, da nossa vida, e eu acho que falta isso para nós, né? O ser humano romântico, emotivo, a gente está virando quase máquina. Então, assim, um prazer muito grande. Temos aqui a honra também de estar com a Kátia Nishida, que trabalha com o TFT. Talvez a gente traga a Kátia para uma palestra também, num futuro relativamente próximo, né, Cris? A gente fica torcendo aqui, né? Mas, assim, uma grande honra estar com todas vocês. E eu coloco à sua disposição, Maria Cláudia, esse seu tempo precioso, o nosso tempo maravilhoso de estar com você. Se você quiser compartilhar a tela, quiser se apresentar um pouquinho antes, é até interessante, porque muitas pessoas que acessam o canal talvez estejam vendo pela primeira vez, né? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Marli. Obrigada ao grupo que sempre me apoia e fico médica. Sou médica, já tenho algum. Eu costumo dizer que eu não sou millennial, sou secullennial, porque eu sou médica desde o século passado. Então, já passei por algumas fases e muitas diferenças dentro da própria estrutura médica, do pensamento médico, e não só disso, mas da vida como um todo. Só para falar um pouquinho da minha formação, já que outras pessoas podem ter essa curiosidade. Eu sou formada em especialidade em pediatria, e dentro da pediatria, as mães me questionavam a respeito da homeopatia nos casos crônicos infecciosos, por exemplo, amidalite de repetição. E eu me sentia assim meio desconfortável em dar uma opinião, porque tudo que eu conhecia de homeopatia à época, eu tinha visto numa semana em comemoração a Hahnemann, que é o ERJ, eu fiz o ERJ, né? Fez lá um evento que durou uma semana inteira e foi contato. Aí, naquela época, como eu disse, já são 40 e tantos anos, né? Para eu conhecer mais de homeopatia, eu precisava fazer o curso de homeopatia. E aí, oral e tal, não sei o que, uma opção de coisa. Bom, fui aceita lá para fazer a especialidade no Hahnemanniano, mas eu entrei sem estar naquela de que é isso que eu quero. Vamos ver que bicho vai dar, né? Aí eu fiz e pronto, caí, apaixonei, fiquei. Depois, quando eu também estava. Engraçado que na época que eu conheci a antroposofia, eu trabalhava no Miguel Couto. Quer dizer, não teria nada a ver a princípio, né? Com quem eu me dou até hoje, e que me apresentou a antroposofia. Eu apresentei a homeopatia para ela e a antroposofia para mim, além de Juiz de Fora, e foi assim a minha caminhada. Aí depois disso eu ainda estudei mais algumas outras coisas que não cabe aqui, mas é só para mostrar essa minha jornada. Sou professora universitária em raciocínio clínico, que agora eu estou em duas cadeiras, na verdade, semiologia e raciocínio clínico. Então, é só assim, ligeiramente, só como você me pediu que desse algum cartão de visita, tá aí. Então, a hora que vocês quiserem, eu posso compartilhar a tela. Tudo bem? Pode começar? Tudo bem, pode começar, Maria Cláudia. Muito obrigada. Podemos? Não por isso. Muito bem, meninas. Como eu não sei o grau de conhecimento
se as pessoas conhecem a antroposofia, eu vou rapidamente dar uma ideia do que se trata para a gente falar mais dos alimentos e elementos da natureza. Essa é a segunda palestra, basicamente sobre o mesmo tema. Já foi feita uma. A gente já conversou sobre a nutrição mais amplamente numa outra ocasião, e que a Marli relembrou esses dias, repostando lá no grupo. Eu acho que era para eu não fugir mesmo, para que ela queria uma complementação. Então, vamos ver se eu consigo alcançar os seus desejos, Marli. Bem, a antroposofia foi fundada por Rudolf Steiner, né? E compreende o ser humano como um ser tríplice quádruplo. Em que sentido? Um ser tríplice é pensar, sentir, querer, ou neurosensorial, rítmico e metabólico locomotor. E composto, foi essa outra palestra, né? E a parte quádrupla é porque a gente vê os organismos, as pessoas, os seres, de um modo geral, em corpo físico, corpo etérico ou vital, dependendo do reino, né, que tem os quatro. Nós temos o vital, o corpo astral e o eu. Esse eu pode ser chamado de várias formas, pode ser eu, pode ser espírito, cada um chama de um jeito. Corpo etérico e corpo astral vem muito da onde bebeu Steiner, que foi o conhecimento oriental, que ele foi da teosofia, depois rompeu com a teosofia, criando o ramo da antroposofia. O corpo etérico ou vital é o que nos dá vitalidade. O corpo astral tem esse nome, que também pode ser chamado de corpo das emoções, porque são os astros que nos contemplam essas qualidades dentro da visão antroposófica. Bom, essa estrutura, então, ela exige que a gente tenha uma compreensão profunda da nutrição, porque a nutrição não se limita só ao aspecto material do alimento em si, mas ela compreende as qualidades espirituais daquelas substâncias e a relação dos elementos da natureza, porque há uma diferença entre substância e processos para o Steiner. Pra, eu sei que a Marli gosta das coisas assim bem bonitinhas, eu vou ler aqui como é que substância para Steiner é o que nós podemos observar. É, por exemplo, um mineral, é um elemento isolado, são as substâncias mesmo, a tabela periódica, por exemplo. E o processo é a atividade dinâmica que em forma de ação e o vínculo espiritual entre os elementos, ou seja, como é que aquele chega-se àquela substância, o que aquela substância traz do cosmos para mobilizar em nós, depois que nós temos contato com elas. Bem, aqui é um pouquinho mais falando da antroposofia, porque esse slide foi até para explicar um pouquinho mais isso antes da gente falar do contexto mesmo dessa palestra. Então, a antroposofia foi fundada por essa pessoa que vocês estão vendo, que é o Rudolf Steiner, no início do século XX, e oferece, como eu falei, aquela visão do ser humano como um ser tríplice quádruplo, composto por aqueles corpos que eu mencionei anteriormente. E tem uma visão holística que transcende muita perspectiva materialista tradicional já daquela época. Ele foi um pouco à frente, né, do seu tempo, porque ele reconhece que o ser humano é constituído por múltiplas dimensões que são interconectadas. Então, o corpo físico representa o que na gente? A nossa dimensão material. É aquilo que é tangível, é visível, é aquilo que é submetido às forças físico-químicas. E é aquilo que a gente vê. Quando eu olho para vocês, eu estou vendo corpo material de vocês, tá? Ou o corpo físico propriamente dito. Já o corpo etérico vital, ele é mais responsável, como o nome diz, pela vitalidade, mas pelas forças de crescimento, pela nossa regeneração, por exemplo, pela cicatrização, e ele se conecta aos elementos vitais da natureza. Já o corpo astral, ele
ou o corpo das emoções, né? Ele governa a nossa vida emocional, sentimentos, impulsos, e o eu, ele representa a nossa individualidade espiritual única e nos traz a consciência superior. Mais adiante vou falar um pouquinho dos reinos, mas uma outra forma da gente representar isso é através, muitas vezes a gente fala de organização do eu, organização astral, organização física, organização etérica. Por quê? Porque a gente, para funcionar bem, pr- primeiro, para o espírito poder atuar na Terra, precisa do corpo físico. E esse corpo físico precisa ter uma vitalidade, não pode ser apático para ele poder se colocar em movimento e fazer, agir. E o corpo astral nos traz as emoções, nos dá os temperos que nós temos nas nossas reações, ações, etc. Mas se isso tudo não tiver uma organização que nos equilibra, fica tudo desconectado e causando doenças, por exemplo, tá? Então, por isso é que muitas vezes é chamado também de organização. Nós precisamos de uma organização do eu para organizar o astral, que organiza o etérico, que organiza o físico, tá certo? E essa estrutura complexa, então, existe também uma compreensão profunda da nutrição, que não se limita apenas ao aspecto material dos alimentos, porque abrange também as qualidades espirituais e energéticas que eles carregam em si mesmos, né? E considera, então, que os alimentos interagem com cada um desses corpos. Para cada um desses corpos existe uma qualidade nos alimentos, existe uma substância que é mais apropriada. E é, E dessa forma, se preconiza uma alimentação que seja múltipla, né, para poder suprir os diferentes aspectos do nosso ser. E também enfatiza a importância da relação harmoniosa, que é uma coisa que praticamente hoje a gente não vê, entre o ser humano e os elementos da natureza, tais quais a terra, a água, o ar e o fogo, que a gente também pode dizer que o fogo está ligado ao eu, o ar ao corpo astral, a água ao corpo etérico e a terra ao corpo físico. E dessa forma, cada alimento carrega as qualidades desses quatro elementos e compreender então essa relação é fundamental para que a nutrição seja de fato equilibrada. E além dessas substâncias nutritivas, segundo a visão de Steiner, nós recebemos também, através desses alimentos, forças espirituais e cósmicas que vão influenciar o nosso desenvolvimento físico, emocional e espiritual. E aí, essa abordagem transforma completamente a forma como a gente se relaciona com o alimento, porque sai de uma necessidade biológica para que a nossa alimentação se transforme num ato consciente de nutrição integral do ser humano, não apenas do corpo físico. Então, quais seriam as relações entre os quatro elementos e os alimentos? Em relação à Terra, a Terra é vista como ligada à forma, à estrutura e à substancialidade. Os alimentos com forte ligação à Terra são os tubérculos, por exemplo, batata, beterraba, e a função seria de fortalecer o corpo físico. A terra oferece a base para a mineralização e a estruturação e dá firmeza ao nosso corpo, porque a gente precisa ter um corpo forte, um corpo bem estruturado para que a gente possa exercer a nossa função espiritual na Terra. Se a gente for fazer aqui a ligação entre os temperamentos, que também é uma outra forma que a gente pode ver, quando há um desequilíbrio, porque o que são os temperamentos? E por que eu me lembrei de falar isso agora? Porque essa palavra temperamento vem de tempero. Então, é o tempero, o nosso tempero das reações, da forma da gente agir, é que faz com que cada um tenha um toquezinho diferente. Nós precisamos estar sempre nos temperando. Nós temos que ter a sanguinidade, nós temos que ser coléricos, nós temos que ser fleumáticos, nós temos que ser melancólicos, de acordo com as necessidades. Mas se houver predomínio de um só deles, aí a gente vai ter prejuízo. E
Por exemplo, o melancólico, ele tem a relação com o elemento terra, ele tem um peso muito grande. Se a gente pegar uma pessoa que está caracteristicamente com muita expressão melancólica na vida e a alimentação dele for toda desse tipo, a gente vai levá-lo mais para baixo, porque tudo isso nasce debaixo da terra, e a terra é fria, não tem relação com o outro, não tem relação com a luz solar. Então, nós vamos acentuar um lado que, por outro lado, mesmo se a gente evitar isso e manipular essa alimentação de outra forma, com orientações simples, sem a pessoa se sentir restrita a uma dieta alimentar rígida, ele consegue muitas vezes dar uma melhorada em cima disso. Já a água, ela é o veículo das forças vitais. E a gente encontra basicamente nos vegetais folhosos, que são mais suculentos, né? E trazem sempre para a gente as qualidades etéricas e vitais da planta, porque, como vocês viram, são os vegetais. E a planta nos dá justamente essa vitalidade, essas qualidades. Não são ética aqui, são etéricas, mas tudo bem, conectando o seu corpo etérico, mas ética aqui no sentido da gente conseguir se colocar bem, sabe? Se colocar bem para o outro, fazendo com que a nossa vitalidade contribua para o todo, para o coletivo. Porque essa água, ela permite o fluxo, a mobilidade interior e a capacidade de adaptação que nós temos. E, falando dos temperamentos, já que eu comentei anteriormente, ela está ligada ao temperamento fleumático. Então, se a gente der para alguém que esteja com muita fleuma, só esse tipo de alimento, a gente vai fazer com que ele fique mais paradão dentro dele. Não vai ajudar a fazer o equilíbrio entre todas essas forças. Se a gente vai para o ar, que está ligado então ao temperamento sanguíneo, a gente também vai ter que prestar atenção na alimentação, caso a pessoa esteja muito dispersa, com muita curiosidade, pouca profundidade, porque o ar é isso, o ar é aquilo que vem e nos leva. O sanguíneo é aquela borboleta no jardim que quer cheirar todas as plantas e acaba não pousando muito tempo em nenhuma. Então, ele está relacionado à respiração e ao corpo astral. Frutas que amadurecem no ar e na luz estão mais ligadas aos processos anímicos e refinam a sensibilidade. E o ar representa a consciência em movimento e a permeabilidade entre o interior e o exterior. O ar é aquela coisa do social também, é a troca, né? Porque todo mundo precisa de ar para respirar e a gente precisa dessas trocas. Já o fogo, o calor, ele estava vinculado ao temperamento colérico. E o fogo e o calor é o portador do eu, é o princípio individualizante. Vocês lembram, não sei se todos conhecem, o mito de Prometeu, que nos trouxe a luz, né? E ele era, toda noite, quando ele foi preso, né, naquele rochedo, ele tinha o fígado dele toda noite picadinho ali, e o fígado tem muito calor dentro do fígado, né? E porque foi a gente, eu vou começar, vou aqui, que foi o castigo que deram para ele por nos ter trazido à luz, né? Enfim. Então, os alimentos que absorvem e expressam calor, como os cereais, eles são essenciais para o desenvolvimento do eu. O calor é o mais espiritual dos elementos, possibilitando não só a transformação, como a elevação. O cereal, ele sempre cresce em direção à luz. Então, nessa visão antroposófica, esses quatro elementos, terra, água, ar e fogo, eles não se apresentam apenas como substâncias físicas, mas como expressões de forças espirituais que atuam não só na natureza, como em nós seres humanos. E cada elemento contribui de modo diferente para a formação desses alimentos que nós temos ou deveríamos ter à nossa disposição com as qualidades inerentes a ele e não aquelas que são colocadas neles através de coisas que não nos alimentam, e sim tiram a nossa vitalidade, como os agrotóxicos, por exemplo.
né? E qual é a nossa relação com os reinos da natureza? Cada reino da natureza, ele contribui de uma forma distinta para a nossa nutrição. O reino mineral, por exemplo, oferece as substâncias básicas, mas não é suficiente por si só, pois carece de força vital. Então, vamos lá. O que que é o reino mineral em nós? O reino mineral em nós são os ossos, por exemplo. É tudo que é tangível, né? São os minerais, é o cálcio, é o silício, é o fósforo, é o enxofre, é tudo que está em nós, mas eles por si só, eles não nos dão a vida. Tanto que quando nós falecemos, depois a gente perde os outros corpos, né? Esse corpo mineral se decompõe e volta para a Terra. E se a gente comparar alguém dormindo com alguém que faleceu, facilmente nós vamos perceber que uma pessoa está viva e a outra não, porque quem está dormindo, apesar dos desligamentos de corpo astral e espiritual durante o sono, nós mantemos a nossa vitalidade ali. Então, é perceptível que um está vivo e o outro é só o minério que ali está, quer dizer, a parte física, mineral, os componentes que formaram aquela, a- aquela vestimenta, tá? O reino vegetal, eles transformam os minerais em vida e é a principal fonte de alimentos que harmonizam os corpos. As plantas erguem-se da terra em direção ao cosmos, sendo mediadoras entre o espiritual e o físico. E o que que é o reino vegetal em nós? O reino vegetal em nós é o que habita o nosso corpo etérico. Porque o próprio reino mineral, ele só tem o reino mineral nele. O reino vegetal tem o mineral através das substâncias, né, minerais que ali habitam, e mais a sua vitalidade, que é o seu corpo etérico. E, e a gente, tendo o reino vegetal em nós, o nosso corpo etérico, a nossa vitalidade, que nós tiramos do reino vegetal. E já o reino animal, ele nos traz, se ele nos trouxer um excesso de organização astral, ele pode sobrecarregar o nosso corpo. Por isso, em muitas abordagens antroposóficas, o vegetarianismo é recomendado. Já vou falar um pouquinho disso, especialmente para fins pedagógicos e terapêuticos. O consumo de produtos animais requer discernimento quanto à sua influência sobre o corpo astral e a atividade anímica. O que que é o reino animal na gente? É o nosso corpo astral, é o corpo dos sentimentos, das emoções, dos instintos. E o que que acontece? Quando a gente se alimenta de carne, a gente traz em nós, traz para nós um pouco, ou depende aí de alguns, de que tipo, enfim, da, do corpo astral daquele animal. E isso vai sobrecarregar esses nossos instintos, essa nossa agressividade, muitas vezes, tá? E é por isso também que até a língua portuguesa é muito interessante. Porque, veja bem, todo mundo já ouviu essa expressão, quando alguém está muito agressivo, muito bruto, muito brusco, como é que as pessoas muitas vezes se referem a essas pessoas? Nossa, aquela pessoa parece um animal, né? Pelo grau de agressividade, de instinto, de, de emoção não refinada, não é sentimento, é só a emoção, aquela explosão, porque isso é o que o animal nos traz através do corpo astral, né? E por que que muitas vezes diz que o vegetarianismo é recomendado? Justamente para a gente não adquirir em nós, ou pelo menos não sobrecarregar em nós, essa carga de emoções, ou de astralidade, como a gente fala, de instintos não trabalhados, essas emoções não trabalhadas pelo eu, né? Mas acontece também que o vegetarianismo sem um propósito, ele não te conduz a nada, porque uma outra ótica da antroposofia é que ela não é regra,
100%. Ou seja, tem pessoas que vão precisar comer carne, sim, com certeza, por vários motivos, até para se recuperar de alguma doença. Tem outros que vão ter o desejo, que, aliás, o corpo astral também é o corpo dos desejos, e é de lá que vêm os nossos vícios, tá? E aí, a gente não pode simplesmente botar que todo mundo é igual, porque nós não somos iguais. Então, esse vegetarianismo, ele tem que ser uma questão, ele tem que ser uma resolução individual e tem que ser alguma coisa que sirva a um propósito, porque ele vai nos sutilizar. E se ele nos sutilizar e a gente não tiver um propósito espiritual, ele pode nos fragilizar e para a vida que nós temos que ter aqui na Terra. Então, não existe regra 100% em nada dentro da antroposofia. Nós sempre temos que individualizar cada um à nossa frente. Por isso é que esses fins pedagógicos e terapêuticos, se uma pessoa está muito no ar, por exemplo, muitas vezes a gente precisa dar consistência para essa pessoa. Se a pessoa está anêmica, a gente muitas vezes precisa dar para ela um pouco mais de agressividade. Enfim, é uma visão holística, integrativa, mas ao mesmo tempo muito individualizada, ou que deveria ser o mais individualizado possível. Por isso, a gente não bate não faz a cabeça de ninguém, você tem que ser vegetariano, você não tem que ser. Não. Cada um é aquilo que pode ser no momento que consegue ser. E a gente tem que respeitar isso, porque toda essa individualidade, todo esse caminho, nos vem através da nossa individualidade máxima, que é o eu. A gente só precisa ajudar a pessoa a se organizar, porque um detalhe na antroposofia, nós não somos um reino animal. Nós, homens, seres humanos, pertencemos ao reino hominal. E o que que nos diferencia do reino animal? A autoconsciência, sabe? Nós temos uma consciência que o animal não tem, que ele tem a consciência de grupo, essa autoconsciência da gente conseguir refletir sobre nós próprios e que parece que a gente está perdendo um pouco isso, de refletir com o nosso próprio discernimento, com o nosso próprio conhecimento e vivência, é que nos diferencia dos outros reinos. Então, nós temos em nós o reino mineral e as características todas que o reino mineral nos traz, através das substâncias, do peso, dos minérios, do osso fraco, do osso forte, temos a vitalidade que nos vem através do reino vegetal, por isso, quanto mais puro nós pudermos consumir esse reino, melhor, porque ele se doa para a gente, mas a gente está fazendo um mal tão grande a esse reino com o uso de tantos agrotóxicos que a gente está levando essa vitalidade original aqui na direção do reino mineral, porque a gente está tirando muito da vitalidade dele através de venenos. Por outro lado, nós temos em nós o reino animal, através da nossa astralidade. E qual é a outra característica básica do animal? É a conquista do espaço, é a mobilidade. E, e o que que nós estamos fazendo? Nós estamos levando o reino animal para uma situação de reino vegetal, quando a gente restringe os nossos animais para consumo da sua carne em currais em que eles não se movimentam, e numa superpopulação de animais presos que perdem sua característica de mobilidade. Enfim, bom, adiante. E como é que a gente vê essa história dos alimentos? Bom, como portador de algo mais, né? O Steiner nos diz que o alimento não nutre apenas o corpo, mas também todos os corpos superiores do ser humano. E aqui ele estava se referindo ao corpo físico e, obviamente, os demais corpos superiores. O Steiner, a gente sempre que trabalha com antroposofia, a gente para no eu, não vai para os outros corpos, porque a gente ainda não teria como acessá-los de uma forma assim em que a gente pudesse agir para o bem, né? Ele descreve que
como os alimentos cultivados com consciência espiritual mantêm a ligação com as forças cósmicas e etéricas, fundamentais para a verdadeira nutrição. E vem daí a agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica nasceu dos pensamentos antroposóficos, porque é a forma de manter a natureza ligada às suas forças cósmicas etéricas para nos fornecer os alimentos para o corpo físico e dessa forma nós possamos realizar nossas missões espirituais nesse mundo, né? A produção e o preparo desses alimentos levam em conta os ritmos cósmicos, como lua, planetas, constelações, os ciclos da natureza e o papel dos seres elementares. E dessa forma, então, o alimento torna-se um elo entre o macrocosmo e o microcosmo humano, porque nós temos em nós todo o macro, assim como todo o micro também está no macro, né? E isso lembra alguns outros filósofos antigos. A doutora Gudrun Buchhaus, que foi a introdutora da antroposofia no Brasil e que falecida há alguns anos atrás, ela tem alguns livros de nutrição, de antroposófica, e ela reforça que a nutrição, além de outra coisa que ela foi fantástica, o aconselhamento biográfico, reforça que a nutrição, além de alimentar o organismo, ela desenvolve a nossa consciência moral e social. E dessa forma enfatiza que os alimentos são podores de forças vivas e cósmicas transformadas em nós por meio da consciência e do preparo. Ou seja, a gente sempre deveria, ao preparar um alimento, ter consciência, ter reverência, ter agradecimento e ter cuidado nesse preparo. E ao consumi-lo da mesma forma, porque a gente tem que moral pelo que eu falei anteriormente, social, porque o alimento é para ser feito em comunidade. Ela, por exemplo, diz que pedagogicamente as crianças devem participar, por exemplo, da, do pão do jardim, de uma horta e tudo mais, para começarem a ter essa relação com os próprios alimentos. Dentro da pedagogia Waldorf, as crianças aprendem a fazer pão, aprendem a fazer uma porção de coisa para que eles tenham uma autonomia com respeito no futuro. E está falando que é aquela força cósmica que puxa. Porque é muito interessante que todo mundo sempre fala da força de gravidade, que é o que puxa tudo para a Terra. Mas ninguém explica para o cosmos. E aí sempre falam, por exemplo, quando a gente comenta sobre a seiva que sobe na árvore, é uma questão de vaso comunicante, é isso, é aquilo outro. Mas e quando aquelas árvores imensas que estão subindo, tem uma força que puxa lá para cima. E é essa força que temos também nos cereais. E essa perspectiva dos cereais, desse crescimento, está conectada à influência planetária sobre os corpos humanos. E aí a gente divide da seguinte forma: tem os planetas interiores ou inferiores, e aí nós estamos falando, gente, eu sei que Lua não é planeta, tudo bem, mas na época dele eram tidos como sete planetas: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, tá ok? Então é em cima disso que a gente está falando. Lua, Mercúrio, Vênus influenciam especialmente o corpo etérico e astral. E a gente vê muito a Lua aqui, com o movimento das marés, com o movimento dos nossos ciclos menstruais, né? O, a gestação, que são 9 luas, né? E aí, não são 9 meses, são 9 luas. E aí também remete para aqueles calendários orgânicos realmente, e não os impostos gregorianos, mas aqueles conhecidos desde lá de trás que as pessoas seguiam naturalmente. Mercúrio está muito relacionado
ao astral também, ele, na verdade, é o da comunicação, né? Ele faz as ligações. Vênus, a beleza, a estética. Eu estou falando, eu já estou passando para outra coisa. Vamos voltar para a nutrição. Já os planetas exteriores, ou além do Sol, né? Tem Marte, Júpiter e Saturno, que influenciam o eu e sua expressão na vontade. E o Sol, que é o centro do sistema, equilibraria e sustentaria a integração dos quatro corpos, etérico, astral, o eu e o próprio físico, cereais e o do pão. O pão é muito utilizado também na antroposofia, tanto que se ensina para as crianças, mas não é esse pão que a gente vê aí, é o pão sovado, é o pão que muita gente às vezes diz que é daquele usado até, que a Bíblia até cita, o pão, o asgo, ásigo, meu Deus. Bom, não é esse pão que se faz hoje, é aquele mais natural que os alemães usam muito, que me fugiu o nome agora, enfim. Eu acho que é Os pão cereais, ázimo. Eu acho especialmente que o é pão trigo, ázimo mesmo. é ásido. Eu acho que sim. Ah, eu também estou achando que é esse o nome, mas eu fiquei na dúvida. Obrigada, Marli. Os cereais, especialmente o trigo, eles ocupam um lugar central nessa divisão, porque, segundo Steiner, o trigo foi especialmente preparado para a humanidade. Sem o trigo, o ser humano não poderia ter se tornado aquilo que é hoje. E vocês vão ver uma tabelinha mais à frente. E o pão também teve uma influência cultural muito presente, né? Sempre presente na humanidade, e também espiritual, porque está profundamente relacionado ao desenvolvimento do eu. Tanto que na Santa Ceia, Jesus divide é o pão, né? O pão e o vinho, o corpo e o sangue, né? Os cereais são plantas solares que concentram o calor e a luz em seus frutos e por isso sustentam a consciência diurna e fortalecem a individualidade. Já a qualidade do pão está ligada muito à intenção do preparo, ao modo de cultivo do trigo e ao respeito aos ritmos vivos da natureza. E com esse parágrafozinho aqui, a gente vê que o pão que a gente come hoje em dia não é nada desse outro pão aqui de si. Mas vamos adiante. E aqui é uma tabelinha dos cereais os dias da semana, porque era recomendado, não de forma dogmática, gente, homeopatia, perdão, a antroposofia não é dogmática, ela, ela é bem livre, pelo contrário, o que ela quer é o seguinte, qual era a intenção do Steiner? Ele passou o conhecimento que ele obteve, mas ele não queria que a gente o seguisse. Ele queria que a gente pegasse aquele conhecimento, pensasse a respeito, e mais do que isso, mais do que refletir, vivenciasse e escolhesse o que para a gente fazia sentido, né? Então, ele não queria ser guru, ele estava apenas transmitindo aquilo a que ele que tinha acesso, ao que ele tinha acesso. Então, vamos lá. Existe, então, essa correspondência entre os dias da semana, os planetas e os cereais, com base nas qualidades espirituais e suas influências sobre o ser humano. Então, na segunda-feira, que é o dia da Lua, tanto que nas outras línguas a gente vê lunes e etc., tem mais referência semântica, né? O cereal seria o arroz. Então, o que se preconizava? Que a cada dia da semana você utilizasse um cereal, mas o cereal que estivesse relacionado ao planeta correspondente, que, por sua vez, corresponderia ao dia da semana. Terça-feira, que é dia de Marte, seria a cevada. Quarta, Mercúrio, painço. Quinta, Júpiter, centeio. Sexta, Vênus, aveia. Sábado, Saturno, milho. E domingo, Sol, o trigo. E é interessante que hoje em dia muita gente não sabe nem o que é painço, é até difícil encontrar isso daí, porque tudo isso se perdeu, todo esse conhecimento foi embora, né? E agora está me passando uma coisa interessante aqui, vendo o milho sempre foi tá, assim, muito usado para alimentação também dos trabalhadores, aqui, pão, milho, pão de milho e tal,
o mingau, o curau, tudo isso, aqueles trabalhadores que pegavam mais no pesado, é interessante que está vinculado a Saturno, cujo metal dele é chumbo. Interessante isso, mas isso eu estou tergiversando com vocês. Bom, essa relação, então, baseia-se na influência dos planetas sobre os corpos do ser humano e dos processos fisiológicos e espirituais que cada cereal estimula. E aí, só a base de exemplo, porque isso aí já é um outro capítulo imenso, né? O trigo do Sol favorece a consciência do eu e a atividade diurna. A aveia, ligada a Vênus, estimula a afetividade e o calor do coração. O painço, ligado a Mercúrio, atua sobre o sistema nervoso e agilidade mental. As nossas possibilidades de conexões, né? Tinham essas alternâncias para que todos os aspectos do nosso organismo, todas as nossas qualidades fossem estimuladas da melhor forma possível. E onde entram, então, os ritmos cósmicos na alimentação? Aí eu estou reforçando que essa prática não é dogmática, né? Mas ela pode ser utilizada, a prática daqueles dias da semana, né? Como um guia para harmonizar a alimentação com os ritmos cósmicos e apoiar o desenvolvimento equilibrado dos corpos humanos, fazendo aqueles rodízios. Porque quando a gente integra essa prática na nossa rotina semanal, a gente se reconecta aos ritmos do cosmos. E dessa forma, a gente tem a chance de vivenciar um aprofundamento na consciência nos nossos processos internos. E dessa forma, fortalecemos a relação com a Terra, com o universo e com a nossa própria biografia, a nossa própria história. A doutora Gudrun Bucher, ela acrescenta que a nossa alimentação deve refletir os ritmos cósmicos e fortalecer os vínculos sociais. Ela sempre fala, coloca o ato da alimentação como um ato social. As pessoas que realmente se sentam à mesa para comer com a família, por exemplo, né? E ela destaca a importância das escolhas conscientes e de alimentos produzidos com qualidade para harmonizar o corpo, a alma, o espírito e a comunidade. Enquanto sociedade, pessoas, famílias, enfim. E os nutrientes e elementos químicos na perspectiva a gente refere à importância aos nutrientes físico-químicos, como as vitaminas, esses minerais, carboidratos, proteínas, gorduras, tudo isso faz parte da gente. Mas eles não são apenas portadores de substâncias, eles são portadores de forças mais sutis. E aí, só para dar alguns exemplos, cada elemento da tabela periódica carrega também uma qualidade espiritual. Por exemplo, o ferro, ele não apenas participa da formação de Marte, é a iniciativa do eu. E isso é bem interessante. E ele está ligado, em termos de órgão, à parte de vesícula biliar, é porque a gente, os quatro órgãos vitais na antroposofia, a gente faz núcleos, é o fígado, pulmão, o coração e os rins, mas aí é outro papo, gente. Enfim, e a iniciativa do eu. Tanto que quando a pessoa está anêmica, ela vai precisar o quê? O que que até mesmo popularmente se fala, está precisando tomar ferro. Antigamente o pessoal punha a ferradura no meio do cozimento, ou usava panela de ferro para poder favorecer justamente essa força de Marte em nós. Cálcio é relacionado com Saturno e oferece estrutura e base à nossa estrutura corpórea. E dessa forma sustenta a relação não só com o tempo, quanto com a forma. Que tempo é esse? Porque a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o nosso cálcio vai rareando e a gente vai entrando num processo de osteopenia, osteoporose, e a gente vai acumulando esse cálcio na nossa infância e adolescência.
E hoje em dia também isso está ficando assim um pouquinho, porque a gente não se movimenta mais tanto, a qualidade da alimentação não está bacana, enfim. O magnésio, ele é ligado à expansão e ao sistema neurosensorial, reflete a qualidade mercurial de comunicação entre os sistemas do organismo. Ele alimenta o nosso sistema neurosensorial, trazendo luz para ele. É o outro que traz luz, né? Esses dois, de uma certa forma. Potássio e sódio equilibram as forças de contração e expansão e eles são essenciais na dinâmica rítmica, tanto que tem aquelas bombas de potássio e sódio que funcionam em várias funções do nosso organismo, tá? E como é que se dá a integração dos elementos? Através de uma dieta equilibrada, porque a dieta equilibrada é aquela que contempla a presença harmônica de todos os elementos, observando não apenas sua quantidade, como muita gente faz hoje, só se incomodando e só se preocupando com as calorias contidas em determinados pratos. Não, é a qualidade, a sua origem, é isso que importa. É a intenção com que é feito aquele preparo, é a intenção. Eu me lembrei agora de uma propaganda que tinha há algum tempo. Não vou falar o nome do produto, porque eu acho que ele não tem nada a ver, mas a imagem, a, a, a mensagem era interessante, porque quem cozinha com amor, o tempero é diferente, tá? E o modo, então, como esses alimentos são cultivados, preparados, consumidos, determina muito como esses alimentos se integram aos nossos corpos superiores. Se você se alimenta correndo, você não digere suficientemente bem para incorporar o que é externo a você em algo que o teu organismo, através do processo digestório, possa transformar em self, em algo seu, em algo que o teu organismo como todo reconheça que pode fazer parte de você, e incorpora para que assim faça. E aí a gente vê o que? O número de aumentos de intolerâncias a alimentos hoje em dia. Porque simplesmente nós não estamos conseguindo fazer o reconhecimento do que nós botamos para dentro do nosso organismo em algo que o organismo possa olhar e falar: puxa, essa substância aí vai ser bacana para mim. Eu estou reconhecendo que ela é parte minha, no sentido de que se é um minério, eu também tenho minério que eu preciso. Se é algo que está me passando vitalidade, eu também preciso disso. Se é algo que está me passando uma força, uma astralidade, qualquer luz que seja, também estamos lá é, é, nos integrando. E outra coisa ruim é se alimentar durante uma discussão. Não cai bem, né, gente? E as emoções também participam muito. Muita gente ansiosa ou come muito ou não come. Tem para ver como essa questão de nutrição extrapola simplesmente a questão alimentar como substância. Ela vai muito além disso. Ela engloba uma nutrição assim muito maior, muito mais ampla e muito mais significativa em todos os nossos aspectos, em todas as nossas dimensões. Bem, então vamos ver, já que a gente falou dos elementos propriamente ditos, vamos nós, tá? É, gente, agora que eu vi, vocês estão tendo problema para me escutar? Vocês estão tendo problema para me escutar? Não, tá bom? Tá ok. Bom, então, aqui temos alguns exemplos de alimentos ricos em determinados elementos, eu falei elemento, alguns exemplos de alimentos ricos em alguns elementos e os seus efeitos espirituais e fisiológicos. Por exemplo, o carbono. A gente encontra em frutas secas, cereais integrais, sementes oleaginosas. E qual é a influência? É uma substância, o carbono, portadora da organização vital, base para o corpo etérico e forma corporal. O oxigênio, que pode estar presente em frutas, folhas verdes e pelo ar que nós respiramos. É relação com o corpo astral, dinamismo da consciência e do metabolismo.
O hidrogênio encontra-se na água e em todos os alimentos vivos, fluidez vital, base do corpo etérico e dos processos de crescimento. E aí me ocorre uma coisa interessante, porque, de acordo com a forma que você é, une esses elementos, em, formando novos elementos, você pode dar, por exemplo, um gás carbônico, você pode dar o gás do pântano, que é tóxico, enfim, todas essas harmonizações aqui também vão influenciar no produto final e na relação do que vai nos trazer. Mas vamos para o mais simples. Nitrogênio, nas leguminosas, vegetais verdes, grãos, ligado ao eu, atua nos processos de individualização e organização interior. Esses quatro elementos aqui, eles são fundamentais, tanto nas plantas quanto no ser humano, tá? E, se, e sem eles a gente não forma muita coisa não, tá, gente? O ferro, lentilhas, espinafre, beterraba, ele tem a força de Marte e que traz, através dessa força, a iniciativa e o vigor do eu para dentro do nosso organismo. O cálcio, leite, couve, amêndoas, o leite, mas não o leite de boa qualidade, né? E lembrando que também tem um Tá detalhe, vendo aí ainda não? Tá? Tá escutando lá? Tô. oi, e lembrando também ainda que o leite ele não é, ele não é na antroposofia recomendado em todas as fases da vida, tá? Ele tem seu momento de ocorrer, porque o leite tem uma ligação cósmica, principalmente o leite da mãe. Se vocês pararem para pensar, a composição do leite da mãe é única. É, as outras fórmulas, todos os outros animais têm componentes que no leite da mãe não tem, como, por exemplo, o ferro, porque naquela época em que nós estamos sendo amamentados, nós não temos que trazer essa iniciativa, o vigor do eu para o nosso corpo, porque a gente não está nem encarnado, entre aspas, aqui que eu estou falando, no sentido antroposófico, tá? Mas aí já cabem outras leituras. Bom, tem a ver com Saturno, que dá estrutura, forma e estabilidade. Já o magnésio, a gente encontra sementes de abóbora, cacau, banana, e tem a ver com Mercúrio, com a comunicação interna e a flexibilidade mental que nós adquirimos para fazer as nossas é, interconexões mentais mesmo, né? Potássio, batata, tem a batata, abacate, banana, e com ele vem as forças rítmicas de expansão e sensibilidade. O sódio, sal marinho, aipo, beterraba, tem as forças de contração, por isso que fazem muitas vezes a dobradinha, e a regulação dos fluidos. O zinco, nos grãos integrais, nozes, feijão, e traz com ele a regulação metabólica e a consciência corporal. A Marli, eu não botei aqui todos, né, gente? E aí a Marli me deu umas cutucadas, porque ela falou do enxofre. Como é que o enxofre não aparece aí se o enxofre faz parte das proteínas dos aminoácidos? Realmente faz, a gente adquire ele através dos alimentos também. Mas a Marli me deu umas cutucadas, aí eu tive até que rever algumas coisinhas aqui, tive que me preparar melhor, porque eu sabia que ela ia me fazer algumas perguntas, né? Então, o enxofre, por exemplo, que eu não botei aqui, ele atua como portador do espiritual, mediando o espírito no mundo da matéria, especialmente nos processos com proteínas. E em medicina, é essencial no processo da assimilação das próprias proteínas, porque fortalece o corpo etérico e favorece o sono e a regeneração física. Tá bom? Certo, professora Marli? Da próxima vez, eu acho que eu não vou mandar antes para você, não. Brincadeira, brincadeira. Não presta seu telefone celular. Nossa, que outro. Vamos lá.
Bom, e aí tudo bem, a gente veio falando de alimento, veio falando de substância e tal, mas qual é o gesto espiritual dos alimentos? Bem, cada alimento pode ser visto como um portador de um gesto espiritual. Por quê? Porque a forma como ele cresce, a sua textura, a cor, a relação com os elementos e o modo como ele interage com o corpo humano nos revela o seu papel nessa organização da corporalidade do eu. Assim, dessa forma, a nutrição se torna um caminho de conhecimento e transformação interior. Quando a doutora Gudrun aborda essa formação alimentar infantil, ela sempre convida, como eu disse até antes, né, a participação ativa de crianças no cultivo e preparo dos alimentos, porque isso não só ensina sobre a nutrição propriamente dita, mas também cultiva a responsabilidade, a conexão ecológica e os laços sociais dentro da comunidade escolar, mesmo dentro da comunidade familiar, tá certo? Dieta equilibrada, então, na visão antroposófica. Eu botei essa foto aqui porque o ovo também é um outro alimento que na antroposofia a gente só utiliza depois de uma certa idade da criança, porque ele traz em si muita vitalidade, ou pelo menos traz em si muito princípio da vida, e que tem uma época certa para ser dada para estimular o organismo que ele vai estimular dentro da criança, tá? Bem, é só para não esquecer de falar isso. Assim, uma dieta equilibrada deve contemplar a presença harmônica de todos esses elementos que a gente falou, observando não apenas a sua quantidade, mas também sua qualidade e origem e o modo como esses alimentos são cultivados, preparados, consumidos, determina como os alimentos vão interagir com os corpos superiores. Bem, e quais seriam as aplicações práticas da nutrição antroposófica? O que, que poderia ser, como é que a gente poderia colocar isso no dia a dia? Através daquele planejamento semanal, por exemplo, organizando as refeições de acordo com os dias da semana, os cereais correspondentes e criando um certo ritmo cósmico nessa alimentação. Um cultivo consciente, nem que sejam dos temperos. Pratique a agricultura biodinâmica, mesmo que seja em pequena escala, assim, uns vasinhos de temperos na sua janela, por exemplo, e observando os ritmos lunares e os planetários. E tendo também um preparo atento, presente, consciente e grato, com o reconhecimento daquelas forças vitais que estão presentes em cada ingrediente e que estão, de uma certa forma, a nosso serviço, para o nosso benefício, melhor dizendo. E vamos falar um pouquinho só do ser humano quadrimembrado, só para ver por que ele também como é que a gente usa em relação à alimentação. Como a gente já falou, são aqueles quatro corpos, né, do ser humano. Em relação ao corpo físico, a dimensão material, visível, tangível, e ele é composto pelos mesmos elementos, substâncias do reino mineral, obedece às leis físicas e químicas da natureza. Então, ele é basicamente alimentado pelo reino mineral, ele é fortalecido por esse reino. Já o corpo etérico, ou também chamado corpo vital, é o portador das forças de crescimento, regeneração, reprodução. E esse corpo a gente compartilha com o reino vegetal, que também é um corpo de grande vitalidade. Hoje em dia, o que tem muito câncer, né? E aí eu também estou falando isso por causa de um questionamento da Marli hoje no grupo sobre o visco-albo. O câncer é tido como um problema do corpo etérico, tá? Porque essa capacidade aqui de reprodução, ele perde o controle. Nós estamos sempre gerando células. E quando perde-se um controle sobre essa reprodução de células, elas saem do controle da nossa identificação, da nossa individualidade, ela pode então migrar para o lado de uma doença cancerígena, por exemplo. O corpo astral, que é o portador da consciência das sensações, dos desejos e das emoções.
Como ele é o corpo dos desejos, das emoções, é também aqui que habitam as adições, os vícios, de modo geral, porque é o desejo que não se sacia, né? É a busca das sensações eh, infinitas, que não, também não são, não são finitas, estão sempre sendo refeitas, refeitas, aquela adrenalina, aquela coisa, aquela sensação. E a gente compartilha este corpo com o reino animal nessa consciência do geral, né? Que também possui vida interior e sensibilidade. E o eu é o núcleo espiritual individual, é a essência que nos torna únicos e capazes do autoconhecimento, da autoconsciência. É exclusivo do ser humano e nos diferencia dos outros reinos da natureza. Por isso, na antroposofia, nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal. Então, essa compreensão é o que fundamenta a abordagem antroposófica da nutrição, porque cada alimento vai atuar de uma forma diferenciada sobre cada um desses corpos e nutrindo não apenas a dimensão física, mas também as dimensões vital, anímica e espiritual do ser humano. Ou seja, quando a gente pensa em alimentação com a visão antroposófica, a gente não está pensando só no corpo físico, que normalmente é o objeto das dietas que leva em consideração as calorias e a visão mais corriqueira do que seja uma alimentação para o ser humano, né? Bem, e os quatro corpos, então, e a nutrição, como é que fica? Corpo físico, nutrido principalmente por minerais, é um resumo daquilo que a gente já falou. E alimentos com forte presença do elemento terra, como raízes e tubérculos. O corpo etérico, fortalecido por alimentos frescos, ricos em vitalidade, com presença do elemento água, como folhas verdes e frutas suculentas. O astral, harmonizado por alimentos que amadurecem no ar e na luz, como frutas e flores comestíveis que refinam a sensibilidade. E o eu, desenvolvido através de alimentos que concentram calor e luz, especialmente os cereais, que fortalecem a individualidade e a consciência. E como é que poderia como é que poderia ser vista a alimentação nas diferentes fases da vida? Na primeira infância, que seria o período de desenvolvimento do corpo físico, seria através de alimentos simples, naturais, nutritivos, com ênfase em raízes, tubérculos, para fortalecer a corporeidade, que é o que está sendo desenvolvido nessa época. Na segunda infância, já é parte para o desenvolvimento do corpo etérico. Então, seriam alimentos vitalizantes, frescos, variados, com ênfase em vegetais folhosos e frutos para estimular as forças vitais. Na adolescência, teríamos o desenvolvimento do corpo astral e aí, então, alimentação que equilibre as emoções e estimule o pensamento, com ênfase em grãos integrais e proteínas vegetais. E na vida adulta, o desenvolvimento que vem a partir dos 21, né? É porque, na verdade, gente, nós temos quatro partos. Tem o primeiro parto, propriamente dito, vem o corpo físico. Aqui já é o segundo parto, que é o do corpo etérico. Aqui do corpo astral e depois o do eu. E vem parto entre aspas, tá, gente? Desenvolvimento do eu, alimentação consciente, individualizada, que respeite as necessidades pessoais, está vendo aquele lance da alimentação individualizada, respeite as necessidades pessoais e fortaleça a autonomia e a responsabilidade. Bom, e dessa forma, então, como é que a gente põe a medicina antroposófica nesse meio? Ela vem integrar a nutrição como parte fundamental do processo terapêutico, reconhecendo que os alimentos atuam não apenas no corpo físico, mas também nos corpos superiores. E algumas abordagens, então, terapêuticas incluem as dietas específicas para diferentes constituições humanas, que a gente comentou lá no início, melancólica, fleumática, sanguínea, colérica, para promover o equilíbrio entre essas quatro formas de ser, né?
O uso de chás e preparados medicinais baseados nas qualidades dos quatro elementos, terapias alimentares para harmonizar desequilíbrio nos diferentes corpos e jejuns terapêuticos supervisionados para processos de purificação e renovação. Os a sua constituição também pode ser visto de outra forma, também tem outras influências que muitas vezes a gente pode optar por levar em consideração, ao prever orientações nutricionais, sempre visando o equilíbrio, a integração entre corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito é a visão tríplice do ser humano, é a trimemoração. E temos, então, a agricultura biodinâmica como base da nutrição antroposófica. O que a diferencia? Ela obedece a um calendário astronômico para plantio e. Peraí, gente, que eu tenho que botar. Está acabando a bateria. Pronto. Que tem que. O plantio e a colheita que seguem os ritmos lunares, planetários zodiacais para otimizar a vitalidade dos alimentos. Um organismo agrícola, que a fazenda é vista como um ser vivo e autossuficiente, com equilíbrio entre animais, plantas e seres humanos. Esse tema que está atrás de mim é o da agricultura biodinâmica. Pelo menos eu tentei. Biodiversidade. Cultivo de múltiplas espécies em harmonia, fortalecendo o ecossistema e a resistência natural das plantas. Os preparados biodinâmicos são substâncias especiais que potencializam as forças vitais e cósmicas no solo e nas plantas. São preparados utilizando produtos homeopatizados, algumas coisas, até mesmo é, é, são colocados dentro de chifres, enterrados na terra. É toda uma forma diferente de tratar a terra. E tem também uma dimensão espiritual, que é o reconhecimento e cooperação com os seres elementais e forças espirituais que atuam na natureza. Bem, chegamos às orações. Por que chegamos às orações? Lembra que a gente comentou que a gente tem que ser grato, ter reverência e tudo mais? Então, um hábito que se faz, que se tem, que se insere, principalmente nas escolas Waldorf, são as orações às refeições. Geralmente nos encontros, nos cursos presenciais, em que nas imersões em antroposofia, ah, todo o período de alimentação é precedido sempre por uma oração. E são orações que têm seus propósitos. Por exemplo, eu vou botar algumas para vocês só entenderem o que se pretende. As plantas despertam na profunda noite da terra, as ervas brotam pelo poder do ar, os frutos amadurecem sob a força do sol. Assim desperta a alma no sagrado templo do coração, assim brota o poder do espírito na luz do mundo, assim amadurece a força do ser humano na glória divina. É, é uma, é uma expressão de gratidão pelo alimento e a conexão com os ritmos da natureza. Já essa outra já vai pelos elementos e espíritos da natureza. A luz do sol inunda os vastos espaços, o canto dos pássaros percorre os domínios do ar, a bênção das plantas germina no ser da terra e as almas humanas se erguem em gratidão aos espíritos da natureza que nos rodeiam. E muitas vezes faz até uma distinção entre crianças e adultos, mas aqui são outras também que falam mais em relação a é mais condensada. Perante minha alma ergue-se a planta. No fundo do solo dorme seu querer. Na luz do sol age sua essência. Na alma humana quer se tornar espírito. A gente sempre vê a planta como um ser humano invertido. Então, as raízes vão alimentar basicamente o nosso sistema neurosensorial e as flores do nosso sistema metabólico e as folhas do nosso sistema rítmico. A terra onde cresceu este alimento, o sol que o amadureceu, o trabalho humano que o preparou,
Com gratidão os recebemos, que a força do alimento nutra nossos corpos e que nele encontremos vida pelo Espírito. Terra que me deste o alimento, sol que o fizeste crescer, alma que o preparaste, Espírito que estás presente em tudo, eu vos agradeço, com o pensar, o sentir e a vontade. Gente, não é feito tudo de uma vez, não, se escolhe uma, tá? O pão vem da terra, do campo, do sol e da chuva. O homem semeou, cuidou, colheu, e eu, com gratidão, o recebo, para nutrir meu corpo, para fortalecer minha alma, para servir ao mundo com meu espírito. E aí é um pequeno, eu falei que às vezes faz diferença de versos para criança e para adulto, mas sempre vendo um tema. Por exemplo, a dádiva do alimento. Muitas vezes elas coincidem, tá? Aí tem um exemplo aqui de um versinho para criança e outro para adulto. A natureza vive em nós, a mesma coisa. Gratidão antes da refeição, a mesma coisa. O alimento e o trabalho humano, e o verso coletivo antes da refeição, que é basicamente o mesmo. Agradeço a terra que deu seu corpo, agradeço ao sol que deu seu brilho, agradeço às mãos que deram trabalho, recebo o alimento com reverência, para que dele brote força, clareza e amor em meu dia. E assim eu também agradeço a presença de todos nessa conclusão do ato espiritual, que na antroposofia comer é um ato espiritual, e nós aqui estamos nos nutrindo, e dessa forma eu já estou agradecendo a presença de todos. Escolher, preparar e consumir alimentos com consciência das forças e entidades envolvidas é essencial para a evolução do ser humano. A base integral é a agricultura, a pedagogia e a medicina antroposófica que se baseiam nessa visão integral e espiritual da nutrição. E a prática consciente é a prática antroposófica da alimentação que leva em conta não apenas o que se come, mas como, quando e com que e com quem se come, cultivando uma relação viva e reverente com o alimento como dom do cosmos. Aqui faltou e com quem, que é importantíssimo também, tá, gente? E o ambiente, tudo isso. Bem, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais, temos aqui algumas referências e eu espero que tenha conseguido passar alguma mensagem que possa ter ajudado a vocês de alguma forma. E já, de novo, agora agradeço a todos, vendo todos. Tá? Oi, Beth. Estamos nutridos demais. Que coisa mais linda. Gostou, Graça? Adorei, Maria Cláudia. Eu estou aqui em estado de graça. Eu fiz uma estufa na minha chácara lá e eu estou curtindo pra caramba. Cada colheita que eu faço ali, eu vibro. Eu vou imprimir uma dessas orações aí, vou pregar lá na minha parede lá para ficar Se, vendo sempre. se você Maravilhoso. quiser, depois eu ponho essas orações no grupo, não tem problema não, Ai, tá? coloca, que eu vou imprimir. Escolhi uma bem linda, porque todas são lindas. Não são- E eu acho interessante que essas orações contemplam tudo que se faz, né? Todas as ações para que o alimento chegue até a gente de uma forma boa. Foi Eu acho linda a muito sua interessante. apresentação. Olha, uma nutrição completa, corpo e Ah, é? alma e espírito. Puxa, que bom que você gostou, eu fico feliz. É, Mas muito olha, bom. isso daí realmente é um resumo, que isso daí é bem amplo, né? Como vocês já viram que a antroposofia é um mundo. E olha, Eu, eu não sei tudo de antroposofia, porque eu acho que eu não cheguei nem à metade ainda de tudo que se tem sobre antroposofia. mas Então, esse resumo já muito é grande. a gente, sou leiga, mas adoro a antroposofia, eu gosto, já me tratei muito com antroposofia. É, eu sou suspeita, então. É interessante ouvir tudo isso, porque eu tenho uma amiga que mudou para Bauru porque lá tem a escola Waldorf e ela queria que os filhos estudassem nessa escola. E ela dizia assim que no fim do dia os meninos chegavam assim parecendo boiadeiro, né? Chegava de barro até o fio do cabelo. Porque os meninos realmente, eles faziam o cálculo, toda a parte da matemática, calculando assim, a área do canteiro, quanto vai plantar, quanto de adubo, quanto come. Então, assim, eles aprendiam a matemática aplicando.
E aquilo que eu comentei, eu até mandei no grupo, depois, Kátia, eu não me lembro se eu mandei para você. Domingo eu senti uma vontade tão grande de falar um pouquinho de nutrição olhando o vegetal. E assim, eu falo, nossa, gente, é uma coisa tão, como é que eu vou dizer? Nós fazemos parte desse pacote todo e parece que a gente esqueceu disso, né? Então a gente come de qualquer jeito, escolhe de qualquer jeito, e quanto uma criança dentro dessa escola Waldorf, ela recebe de instruções, né? Porque, na verdade, assim, o Steiner. Ele saiu da teosofia, eu acho que é porque ele acabou enjoando, sabe? Porque é só o pensamento. Vamos agir, vamos botar em prática esse negócio, né? E ele conseguiu botar em prática algo que vai muito além, né? Porque não é só você olhar o que acontece na natureza, você escolher o seu alimento, você comer, mas assim, o médico, como é que você vai cuidar dessa criança, desse adulto? Então, assim, eu acho que para vocês médicos, lidar com esse pacote, acho que a própria anamnese fica assim, uma coisa completamente fora do que o médico convencional pensa, né? O médico convencional às vezes nem olha para o olho do paciente. E vocês praticamente têm que beber com o olhar aquele paciente para você entender esse conjunto todo, né? Então, assim, Maria Cláudia, minhas reverências a todos vocês, porque é um pacote gigantesco de informações totalmente interligadas, tudo faz sentido, tudo devia ser aplicado para todo mundo e todo mundo esqueceu, né? Nossa, fantástico. Faz parte do momento que a gente vive. O Steiner é dito no meio antroposófico, né, que nesse momento que a gente está vivendo atualmente, era para isso tudo já estar incorporado na gente, ser uma coisa natural. Mas houve uma ruptura aí pelo meio do caminho e não ocorreu. Mas, enfim, é isso. E a outra coisa que me chamou muito a atenção foi aquilo que a gente pode obter de comparação com o Ayurveda. Tudo aquilo que você falou dos quatro elementos, toda hora eu ficava pensando, Vata, Pitta e Kapha, né? Tudo tá ali, e assim, todo o pessoal do Oriente trazia isso no dia a dia, né? É, é porque, na verdade, eu acho que é o seguinte, Marli, é, quando eu comecei a ver a minha paixão, eu gosto muito de antroposofia, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, mas eu quero conhecer melhor esse pensamento, a nossa história veio do Oriente, né? E aí eu fui estudar Ayurveda e tal, não sei o quê, e tem essas relações todas. Só que eu acho que o grande barato do Steiner foi que ele pegou todo esse pensamento que veio lá de trás do Oriente e traduziu para o nosso entendimento ocidental, de forma que a gente conseguisse pegar toda aquela parte que era muito mais imagética, era muito mais cheia de imagens, de representações, que o Ocidente, uma forma de falar e de ver, que era diferente da cultura ocidental e traduziu para a gente. E o que você falou da prática é verdade. Por exemplo, tem a medicina antroposófica, a pedagogia, a agricultura, a arquitetura, etc., etc., mas não foi ele que fez, ele espera, você chegava, vamos supor, eu fosse Steiner, não era pretensão, mas é só como exemplo. Aí você chegava para mim e dizia assim: Ô Steiner, olha só, eu sou professora de biologia e eu queria entender como é que eu posso aplicar isso na minha prática, lá com meus alunos em campo e tal. Aí ele chegava comigo e desenvolvia, quer dizer, eu chegava contigo, né? Eu esqueci que eu estou personificando, e chegávamos a uma conclusão de como você iria fazer aquilo, mas de forma prática. A, a, a proposta da antroposofia é ser prática, é traduzir para a prática todos esses conhecimentos que hoje em dia o pessoal não leva em consideração, mas que fazem parte da história da humanidade, né? Vem lá de trás. E que tem tudo a ver, basta você olhar. Esses nomes, não for, muitas vezes, dependendo da plateia que você está falando, você dá uma atualizada em alguns nomes e tal, para não ter logo barreira, tá? Mas, na verdade, ele fez questão, foi mantido, vários nomes foram mantidos em respeito à fonte, né?
sim. E aí a Entende? gente vê, por exemplo, a Kátia aí no TFT também trazendo o Oriente, né? Toda a medicina chinesa, trabalhando os meridianos. E assim, nossa, gente, tem toda a ligação. Agora eu fico assim, Maria Cláudia, sou sua paciente, chego lá, né? Você faz a anamnese. Como é que você sugere que eu constitua o meu prato do dia a dia, né? Café da manhã, almoço e jantar. Você trabalha nesse nível com o seu paciente? Você sugere, como a nutricionista faz para gente, faz lá um cardápiozinho Da- básico ou não? Você está falando comigo ou com a Kátia? Acho que você está falando com ela, né, Não, eu Marli? citei o exemplo da Kátia, mas É já comigo que você está voltei para Maria falando ou é com a Cláudia. Eu sou Kátia? sua Eu agora paciente. fiquei. O que é que você faz comigo? Ah, já voltou para. Tá. Não, é o seguinte, Desculpa. eu não faço cardápios assim a nutrição. Quando eu percebo assim alguma coisa em termos de descontrole, ou de muito errado, eu procuro fazer com que a pessoa vá tomando consciência do que está, da forma como está se alimentando e do que poderia fazer para melhorar. Mas quanto mais você impõe uma dieta. Ó, por exemplo, eu ontem atendi uma pessoa que virou para mim e disse assim: eu sei que eu tenho que parar de comer açúcar, mas foi a nutricionista me dizer que eu não podia comer mais do que não sei o quê, e cair mesmo que eu desantei a comer. Então está tudo funcionando. Você tem que, você não pode ir muito direto, você tem que ser que nem mineirinho. Você que mora aí, você deve saber, vai comendo pelas beiradas para conseguir orientar. Mas existem nutricionistas antroposóficas. E aí sim, quando a gente tem a chance de trabalhar com alguma delas, você então o que que você faz? Você conversa com seu paciente e recomenda para ela. E aí fica sendo acompanhado pela nutricionista e quando precisar de mim, recorre a mim de novo. Mas eu acho, dentro da antroposofia, a gente vê a equipe de saúde como multifatorial, tá? Não existe o médico, nem é um médico que ocupa o lugar central. Não tem essa coisa de lugar central, sabe? Cada um faz a sua parte, mas visando o conjunto. Cada um contribui para o melhor momento daquele paciente. Então, por exemplo, eu aqui em Petrópolis, eu não tenho nenhuma nutricionista antroposófica, mas em Juiz de Fora eu sei que tem. Tem até mais de uma. Em São Paulo tem e tal. E aí, elas pegam, normalmente, quando a gente troca figurinha, então o médico fala assim: olha, eu percebi isso, 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 então eu gostaria que você, depois que fizer a sua avaliação, caso você concorde, e aí a gente vai trocando esse tipo de figurinha, mas aqui a gente não tem muito isso, então a gente tem que ir comendo pelas beiradas aos pouquinhos, para conseguir acessar essa consciência. Até porque, olha, eu vou te dizer, para mostrar o que, que eu estou querendo dizer. Tem gente que é muito resistente a essas mudanças. Uma outra vez, já que eu tenho alguns anos, eu tenho muitas histórias, né? O, eu atendi um rapaz que o problema dele é que ele sempre comeu muito torresmo. E ele adora. Eu vou botar no passado que eu não tenho mais contato dele. Não porque ele morreu ou não morreu, é só porque eu não sei mais dele. Ele comia muito torresmo, chegou a um ponto que ele comia torresmo, passava mal. Aí ele chegou um dia, chegou para mim, falou assim: olha, minha queixa é essa, é só isso, eu só quero isso, eu só quero que me resolva o problema do torresmo. Já, já deu uma enquadrada, assim, pá, né? E tá aí a gente puxando aqui, tá? Aí eu falei assim, ai, e aí ele virou para mim assim: ainda tem uma coisa, deixa eu logo avisar a senhora. Eu já fui a vários médicos, já tomei vários remédios e comigo é o seguinte: não venha me pedir para parar de comer torresmo, porque eu comecei para ele, escuta, mas por que que o senhor não muda a sua dieta? Porque torresmo não te traz nada de bom, né? E ainda está te fazendo literalmente mal, assim, às claras. Não, nem venha com isso, porque
é o seguinte: eu não quero parar de comer torresmo. Eu quero um remédio que me faça poder continuar comendo torresmo, tá? E eu vou fazer com a senhora o mesmo que eu já fiz com os outros médicos. Eu vou usar seu remédio, quando ele deixar de fazer efeito, eu nem volto para a senhora trocar. Eu mudo de médico para ter outra visão. Eu falei, então tá. O que que você Que há de louco! fazer? Mas a gente pega, sabe? Tem tudo assim. Mudança de hábito, gente, é a pior coisa que tem para a gente conseguir da pessoa. É a pior. Se você não der um remédio, alguma coisa assim que a pessoa consiga objetivar a atuação, não valorizam. Mas a antroposofia faz isso? Faz isso o Ajuda quê? a mudança de hábito? Como é que trabalha? A gente, bom, a antroposofia parte do princípio que a gente não faz nada. Não é só a antroposofia, outras visões espirituais também veem isso. Porque a antroposofia é considerada uma ciência espiritual, tá? Porque traz para a ciência o lado espiritual e vice-versa, ou tenta, pelo menos, né, dentro dessas visões e do que a gente consegue ver. É, você fornece ferramentas para a pessoa para ela se autotransformar, porque a verdadeira cura não vem do médico, vem da autotransformação. Então, o trabalho do médico é fornecer, por exemplo, eu vou falar do médico porque é o meu caso, tá? É fornecer para o paciente ou os meios que a gente possa ter à mão para ajudar aquela pessoa a parar, pensar em si, refletir e se transformar no seu tempo, da sua forma. Quais são os meios do médico? Medicamentosos, orientações de estilo de vida, essas coisas. Quais são os meios do psicólogo? O trabalho em cima das questões de crenças emocionais. Quais são os meios do aconselhador biográfico? Rever a biografia da pessoa e ver onde estão os complicadores, né? Quais são os meios das consteladoras, que eu sei que tem mais de uma aqui presente? Rever todo aquele impasse que ficou na sua ascendência, né? Então, Maria Cláudia, procurar dar e forma. E ainda vocês tem dão. um outro detalhe. Desculpa. Não, e eu acho que. Deixa eu só completar. E ainda tem uma outra coisa muito bacana que eu acho na antroposofia, que é uma coisa chamada lei pedagógica. Quando a gente vai atender alguém, tá? A gente tem que estar muito equilibrado. É, é, é a lei pedagógica, não é só em casos de médico, não. O professor, todo mundo que lida com o outro. Porque quando você percebe no outro, vou dizer de novo o caso médico, porque eu sou médico. Quando você chega para mim, eu vejo que o teu problema está no teu corpo etérico, o corpo astral, e é aquilo que precisa. Durante a consulta, eu disponibilizo os meus corpos superiores para que eles possam ajudar a, a você a se recompor. E é por isso que a gente tem que fazer o caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e não é recomendável que a gente atenda quando a gente não está bem. Porque se nós estivermos com os nossos corpos embaralhados, a gente não vai ter essa disponibilidade anímica, espiritual, depende do corpo que vai ser trabalhado, para poder, no instante da interação, ajudar de alguma forma. Não me pergunta como isso funciona em detalhes, tá bom? Mas é isso, é lei Espetáculo. pedagógica, Show. tá? Faz. E Uhum. é, e é por isso também que é fácil a gente ver que quando a gente, às vezes, faz uma consulta, uma só, e sai exausto, isso serve para todo mundo que está aqui, para qualquer função, sabe? Sai exausta. Fala assim, gente, mas parece que eu atendi o dia inteiro, porque te exauriu nas forças que você doou. É evidente que elas vão nos retornar, entendeu? Mas aí você tem que dar uma respirada, você tem que dar uma parada, você tem que pegar seus aromas, seus cristais, seus pêndulos, enfim, você tem que lançar mão do que você tiver para se recompor para o próximo paciente, se for o caso. E às vezes a gente atende um montão de gente, né, nessa referência, assim, nessa relação, e não se cansa tanto, porque
é o tipo de disponibilidade de corpos que a gente fez, prestou ali. Mas Nossa, são essa é novidade assuntos para assim mim. difíceis. Novidade para mim, achei É? interessante. Lei pedagógica. O que eu ia te perguntar, Tem, Maria tem um. Cláudia, é assim, vocês usam hum, medicamentos, ou eu não sei se pode chamar de homeopático, mas medicamentos antroposóficos com diluições semelhantes à da homeopatia? então vamos lá. O que que a gente usa? A gente usa. é, eu não vou falar dos adendos, não, só o que que é previsto dentro da antroposofia. Fitoterápicos, chás, fitoterápicos também chás, que faz parte da mesma família, homeopáticos e antroposóficos, são classes diferentes, tá? Aí eu vou explicar. Os antroposóficos são dinamizados e são succionados. Só que eles são diluídos, perdão, e dinamizados através da sucção. Só que são sucções feitas de forma lemniscata, que é o que traz a harmonia entre os polos cefálico, metabólico, rítmico. Na homeopatia é assim, tá? Tem os preparados com métodos exclusivos antroposóficos, que são rega com águas metalizadas, enriquecidas com metais, para você aumentar a presença do metal, do mineral em determinada planta. A gente trabalha com cinzas. Tem um laboratório em São Paulo que desenvolveu uma linha de medicamentos que é a Sirimin, que é fantástico. Nossa, como os remédios deles são bons. Eles pegam o etérico, quando está fazendo a transformação, é bem assim uma coisa, quando está fazendo a transformação da sutilidade medicamento, da substância, eles captam aquela força, sabe? É fantástico. Os remédios deles são ótimos. Nossa, que E É, bruxaria pura, hein? eu pois ia é, mas ser deixa para bruxaria lá. mesmo. Eu vou descobrir. Deixa para lá, né? Eu ia falar que tem um pouco de alquimia, enfim, mas tem Total. de tudo, né? Agora, é evidente, agora tem uma coisa que eu acho bem interessante. Às vezes as pessoas, até porque eu tenho, eu, eu lido com muitos alopatas, né? Meus colegas basicamente são todos alopatas. Mas eu interajo muito bem com eles. E eles me perguntam assim, como é que a gente. Quer dizer que eu tenho que virar homeopata para ser isso? Porque o homeopata é mais perto desse tipo de pensamento, né? Eu falei, não, olha, a homeopatia, quando eu utilizo a medicação homeopática na falta da antroposófica. Mas a forma da gente pensar é antroposófica. Então faz um mix, entendeu? Mas o alopata, quando quer fazer, e me pergunta, eu falo, dá para você fazer, porque você vai continuar usando o teu conhecimento, mas vai usar de outra forma. E o que a gente vê é que acaba que os alopatas, pelo menos muitos que eu conheci, já acabaram fazendo outro tipo de curso. Homeopatia, antroposofia, já migraram para outras ferramentas. Ou às vezes só nutrologia mesmo. Enfim, Entendi. eu acho, eu fico entusiasmada, vocês não me puxem não, tá? É maravilhoso, maravilhoso. Mas é incrível com o Biofal, né? Então, né? É o quê? Desculpe que falhou. Incompatível com o Biofal. Sim, porque é dinamizado, né? Aí o biofal, tudo que é dinamizado. Agora, os fitoterápicos pode usar, mas os fitoterápicos são chás, aqueles chás que você até encontra É, eu prontos, tomava muito chá. é, mas eles são dinamizados. Eles usam escala decimal. Na homeopatia aqui em Petrópolis, a gente usa muito escala decimal, aqui viveu um médico que foi o criador dos nosódios vivos, até foi de reconhecimento mundial nessa área de nosódios, é uma classe de remédios homeopáticos. Então, aqui a gente tem facilidade com decimal, a gente usa também, mas a maior parte da escala da homeopatia é centesimal. Então, em alguns lugares, você tem até dificuldade de pegar a fórmula. Isso, isso não é uma coisa para se fazer, não, mas tem muita gente que faz, os métodos são diferentes, mas tem muita gente que pega a fórmula de um remédio antroposófico e tenta simulá-lo com o homeopático. Mas quais são as diferenças?
Os antroposóficos são sempre decimais. Na homeopatia não são todas as farmácias, não são em todos os lugares que se faz decimal. Não tem todas aquelas potências. E o método de preparo, como eu disse, tem algumas diferenças, tá? O, os, as plantas, os insumos, que têm uma representação aqui no Brasil. Eles são colhidos em determinados horários para pegar determinadas forças. O visco marli, tem o de verão, é colhido no verão e no inverno, que são propriedades e funções espirituais diferentes, processos diferentes que ele traz. Então é Eu já muito, usei o visco. o visco é muito bom. Tem dois viscos, né? Tem o aqui no Brasil a gente tem o fermentado e o alcalino. E são usados tem uma diferença ligeira entre eles, mas são muito bons. Nossa Senhora, ainda mais com essa endemia de doença autoimune, que cada vez tem mais doença autoimune, cada vez tem mais É. doença degenerativa antes da hora. Tá danado. E aí, mas isso, não vamos discutir não, senão a Marli vai ter que bloquear. Tá. Eu gostaria de saber se tem mais alguém gostaria de fazer as interferências, perguntas, aproveitar, sugar, e doutora Maria Cláudia, né? Não, ó, não quer sugar não, doutora Maria Cláudia, Eu que a só queria. energia venha para você, assim, em ciclos continuados, Não, mas não se, você sai não se revigorada. preocupe. Não se preocupe, não, Eu, não sai. A gente depois se reequilibra, fica tranquila. O eu que queria a gente dá saber. e recebe, é mão dupla. Ok. Eu posso então perguntar uma coisinha que esses preparados biodinâmicos que você falou para as plantas, como é que a gente consegue isso? Olha, existem eu não sei te informar que farmácia prepararia isso, tá? Mas eu sei que eles usam muita sílica, muito cálcio. Existe a Estância Demétria e o Instituto Biodinâmico lá em Botucatu, se não me falha a memória, que eu acho que eles devem. Eu vou procurar o contato e mando ponho no grupo Ah, para você entrar, tentar falar com eles e ver se eles te mandam ah, alguma ótimo. coisa, tá bom? Tá bom, obrigada. Não, que isso. Essa foi fácil. Sou eu que vou responder. Tá tudo certo. Mais alguma Que colocação? ótima. Não. Eu gostaria de deixar aqui, antes de encerrar, as pessoas que forem ouvir pela primeira vez essa live, tem, tem no dia 9 até anotei aqui, no dia 9 de abril de 2024, a doutora Maria Cláudia apresentou antroposofia e nutrição, valor dos alimentos vivos. Então, tem assim, mais uma palestra, né, da doutora Maria Cláudia. Tem uma sequência, acho que de 8 apresentações do Ayurveda, inclusive dando lista de alimentos que elevam ou acalmam cada um dos doshas. E tem uma palestra de 3 anos atrás, da doutora Lira, que fala de alimentação também, mas focando mais no açúcar. A doutora Maria Cláudia mencionou aí a questão do torresmo, né? Então, tem pessoas que são fissuradas no açúcar, cada um pega pega um alimento como esteio aí para ir para a vida, né? E com certeza no TFT tem aí algumas práticas para ajudar as pessoas a se livrarem desses vícios, né? Eu me lembro que o Leandro colocou, né, a questão dos vícios, vício que gera ansiedade, que gera depressão, enfim. Eu acho que esse tema é muito rico, extremamente rico, não só aqui no nosso canal, mas tem outros canais. Basta a pessoa procurar pessoas assim, bem experientes dentro da área para não saírem voando aí e fazendo qualquer coisa, né? Porque eu acho assim, a nutrição, quando eu vejo, eu trabalhei 30 anos dentro da agronomia. Eu fico assim, o engenheiro agrônomo, ele pega um solo, vamos pegar aqui o cerrado, né? Não tinha trigo aqui. O trigo era lá do sul. Para você trazer determinadas plantas para regiões que não são as nativas daquela planta, você precisa analisar o solo de origem e fazer a reprodução aproximada do solo aqui onde você quer implantar. E às vezes nem sempre é só o solo, né? Às vezes é o clima também, condições edafoclimáticas. Isso é um UPA, porque quando você mexe em um item, você desarranja o resto. E eu fico pensando assim, o pessoal da endocrinologia, a mesma coisa, né? Uma glândula
se atrapalha no organismo, ela atrapalha o funcionamento geral de todo o resto. Então, assim, do mesmo jeito que o agrônomo quebra a cabeça para deixar o solo no ponto exato que dê o máximo de produtividade para aquela planta, nós precisaríamos pensar no alimento que nos deixe com o máximo de vitalidade durante mais tempo, né? Porque não adianta você chegar aos 50, 60, 70 anos capengando aí, né? Com um monte de problemas relacionados à má nutrição que você teve. Às vezes não é nem por questões financeiras, é por ignorância mesmo, né? Então eu acho que se essa educação viesse realmente, rigorosamente, desde a base, né, como faz a Waldorf, nós seríamos adultos muito mais conscientes, né? O que é que você põe no seu prato no dia a dia? Então, assim, eu acho que esse é um alerta importante para todos os pais, né, que têm ainda crianças e adolescentes, porque a gente está vendo a obesidade aumentar, o nível de colesterol aumenta endoidecidamente. Agora a gente tem crises de outras doenças e o negócio vai progredindo, né? Quanto a gente quer de saúde para a nossa sociedade no futuro ali, né? Ali na nossa frente. O nosso ciclo é muito curto. Quando a gente vê, já chegou nos 200 e não sai mais, né? 40, 50, 60 e vai embora, né? Então, deixar só esse alerta para as pessoas porque esse é um convite para nós olharmos para nós mesmos, né? A alimentação é a base de tudo, né? Então, assim, Maria Cláudia, gratidão imensa por você nos fazer refletir sobre isso. Com certeza a gente vai usufruir, vendo e revendo esse conteúdo que você passou e revendo as nossas posições diárias, né? Então, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, deixo em aberto. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade e estamos aí, Marli. Os próximos capítulos, se você quiser, só não sei quais. Então a gente vai chamando por escala, né? E eu estou aqui cantando a Kátia. Vamos ver quando sai aí o TFT. Gratidão Ih, mas eu acho que já infinita. conseguiu. Já conquistou. Em breve estarei aqui com vocês. Gratidão, Kátia. Claro. Gratidão, Maria Cláudia, a todas vocês que estiveram aqui presentes. E uma boa noite de sono para vocês, com toda a recuperação que a gente merece. Gratidão. Uma boa noite. Boa noite. Gratidão a vocês, boa noite. Boa noite, Maravilhosa como gente. sempre. Tchau. Até mais.